Caríssimos irmãos, um santo domingo para você, para a sua família, uma santa semana que hoje começa. Lembre, domingo não é fim de semana. Domingo pode ser fim de semana para os pagãos, para os cristãos e para o calendário também. Domingo é o primeiro dia da semana. A semana tem 7 dias, o primeiro é o domingo, o último é o sábado. Por que é que o primeiro dia é o domingo? Por quê? Para o cristão isso é tão importante. Porque é o dia do Senhor. É o dia do Dominus, Senhor. Daí domingo, Dominus. Pois bem, é o dia no qual Deus criou o céu e a terra. No qual Deus diz, faça-se a luz. É o dia no qual Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Começando uma nova criação. A criação redimida. A criação transfigurada em Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que eu faço novas todas as coisas. O cristão começa a semana celebrando o dia do Senhor. É mais 7 dias que o Senhor, na sua misericórdia, nos dá para que vivamos uma vida nova, para que recomecemos. A gente pode dizer, Senhor, o teu amor me faz recomeçar, me dá uma nova chance. Você pode dizer, mas e quando a gente já celebra a missa do domingo no sábado à tarde, no sábado à noite? Isso é um costume que vem dos judeus. Você já sabe, eu já expliquei a você. Para o judeu, o calendário não é solar, é lunar. E o judeu conta o início do dia no entardecer do dia anterior. No entardecer. Por exemplo, o sábado dos judeus, o Shabat, começa na sexta-feira à tarde e termina no sábado à tarde. Então os cristãos herdaram isso. Nas grandes festas, em todas as grandes festas, os cristãos começam a celebrar na véspera do dia anterior, no entardecer do dia anterior. E o domingo é grande festa. Por isso, já o sábado à tarde, a gente chama de primeiras vésperas, quer dizer, primeira tarde do domingo. Tarde, o entardecer, se chama véspera, porque vem de Vésper, que é Vênus, a estrela d'alva, que também é a primeira estrela que brilha no céu, é grandona, à tarde. Então, Vésper, a hora de Vésper, a hora de Vênus, a hora vespertina, o entardecer. Daí vem a palavra véspera em português. Nas grandes festas, nós celebramos 2 tardes, a tarde do dia e a tarde do dia anterior. Então, primeira tarde, primeiras vésperas, e segunda tarde, segundas vésperas. No domingo, tem 2 vésperas, tem 2 tardes para os cristãos, liturgicamente. Por isso a gente já celebra a missa do domingo no sábado à tarde. Por isso, tá certo? Porque para os judeus o sábado termina à tardinha, então é terminando o sábado dos judeus, começa o domingo dos cristãos. Porque nós estamos depois do sábado, nós estamos depois do Antigo Testamento, nós estamos depois da antiga criação, nós estamos depois da antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Aí é que está. Nós não ficamos mais no 7º dia. Quem fica no 7º dia, ficou na lei dos judeus. Quem fica no 7º dia, não sabe que Jesus ressuscitou. Quem fica no 7º dia, não sabe da nova criação em Cristo, da novidade que Cristo realizou para nós. É por isso que São Paulo, na carta aos Colossenses, ele mesmo vai dizer, olhe, acabem com essa história de sábado, ninguém fica aperreando a gente por causa de sábado não. Você quer ver isso? Colossenses 2,16, pode olhar. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida. Gente que fica arengando, história de comida pura, comida impura, não pode fazer transfusão de sangue, não pode comer sangue, não pode comer carne de porco. Tudo isso já passou, minha gente. Isso é do Antigo Testamento. Não pode fazer imagens. Tudo é do Antigo Testamento. Olhe, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir. Mas o corpo é o de Cristo. Ou seja, a realidade nova é a igreja de Cristo Jesus. Por isso o domingo é tão importante. Então, um bom domingo, um bom início de semana com a graça de Deus. Gênesis de 1 a 11, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, não é história, história no sentido literal, estrito, não é uma reportagem. Gênesis de 1 a 11
É uma meditação sobre o sentido da vida, do mundo, da história, uma meditação em forma de parábola. É por isso que nesses capítulos serpente fala. E serpente não é papagaio, mas fala. Aí vocês não vão ficar aperreados. Como é que uma serpente falou? Ou não vão ficar com aquela outra pergunta. Se só existia Adão e Eva, e depois só tinha Caim, tinha Abel e depois Sete, e de onde é que vem a humanidade toda? Esses meninos casaram com quem? Então, essas perguntas a gente faz quando não entendeu o principal. Aí começa a fazer pergunta desconchavada, sem resposta. Vou repetir. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, não é história. É a história em forma de parábolas. Gênesis, do capítulo 1 ao 11, quer responder em forma de histórias, de parábolas, a umas questões seríssimas. Primeiro, de onde vem tudo? Segundo, tudo que existe é bom ou mal? Terceiro, por que existe o mal no mundo? Se tudo vem de Deus e Deus é bom, por que a dor, o sofrimento, a tristeza, a solidão, a doença, a morte? Por que vem a desarmonia no coração da gente? Por que existe o mal no mundo? A desarmonia na vida familiar? Por que vem a desarmonia do homem com a criação? Por que é que a criação que é boa parece tão hostil às vezes? Olha essa seca danada, feroz, braba. De onde vem tudo isso? Qual o sentido da vida, da morte, da dor, do sofrimento? Então, tudo isto, o livro do Gênesis responde numa meditação dos sábios de Israel. E os sábios vão meditando, inspirados pelo Espírito Santo de Cristo, em forma de parábolas. Por exemplo, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, a gente sabe que é uma história. Uma historinha edificante. Quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, da ovelhinha perdida, dos dois filhos e daquele pai, o filho pródigo, são histórias. São histórias que têm uma verdade. São histórias que são palavra da salvação. Assim os 11 primeiros capítulos do Gênesis. E no capítulo 12, o que é que tem, Dom Henrique? A história de Abraão. Aí sim, Abraão viveu no século XIX a.C. Aí sim, começa realmente a história no sentido nosso, lida, interpretada, recordada à luz da fé. Entendeu? Então agora as coisas ficam mais claras. Muito bem, nós estamos então no livro do Gênesis. Veja, qual é o capítulo? Capítulo 3. Então, é uma história para nossa edificação. Depois que o homem comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? Atenção. Adão. Adam quer dizer o bicho feito da Adama. Adam vem de Adamá. Adamá é barro. Adamá é terra. Adam quer dizer o terroso, o bicho de terra. O bicho que não é Deus. O bicho que é só pó. O bicho que vem aqui de baixo. Mesmo quando pensa que é Deus. Quando bota uma gravata, terno, ganha muito dinheiro e se acha o bam, bam, bam. Acha que é Deus. Não é. É somente terra. Por isso Deus depois vai dizer: tu és pó. Tu és terroso. Tu és Adão, feito do pó. E ao pó tu tornarás. Tu só não tornas ao pó se eu te levantar, se eu te erguer, se eu soprar neste pó o meu espírito. É o que Jesus vai fazer em Pentecostes. Aí sim, para que o terroso possa chegar a ter a vida de Deus. Mas o terroso sozinho nunca consegue. Tentou ser como Deus no paraíso. O diabo diz em forma de serpente: por que é que a bichinha da serpente faz o papel do diabo? Por que o autor sagrado escolheu logo a serpente para fazer esse papel? Eu vou dizer. Primeiro, porque os povos vizinhos tinham na serpente um ídolo. Existiam cultos da fertilidade,
cultos de prostituição sagrada, que tinham como símbolo a serpente, porque a serpente é traiçoeira. A serpente anda toda se rebolando, se quebrando toda, porque a serpente tem toda uma ligação com a imagem de sensualidade. Então, o autor sagrado escolhe a serpente como imagem do diabo, para dizer, tudo isso aí, esses cultos, vem do diabo. Tudo isso é pecado, tudo isso é idolatria, tudo isso é maldade. Por isso escolheu a serpente. A serpente é venenosa, a serpente dá bote, por isso. Tá certo? A serpente é insinuante, se enrosca, se enrola. Veja, igual a rabo de gato, o gato passa pela gente, se esfrega todinho nas pernas da gente até a ponta do rabo. Assim é a serpente. Então é por isso que aqui o diabo aparece na forma de serpente. E o Apocalipse vai dizer, é a antiga serpente, Satanás. Pois bem, qual foi a ilusão que o diabo colocou no coração do homem? Deus colocou o homem num pomar para o homem cuidar, mas o pomar é de Deus. Deus colocou o homem no pomar, no jardim, passeava na brisa da tarde. Veja, Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para ser amigo dele. Deus diz, olha, é vosso, podeis comer de tudo. São Paulo vai dizer tão bonito, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Então podeis comer de tudo. Só tem uma coisa, Deus diz. Da árvore que eu coloquei no meio do jardim. E que árvore é essa? Essa árvore tem um símbolo. Ele diz, é o fruto do bem e do mal. Ou seja, o mundo é vosso. Mas dizer o que é bem e o que é mal, só eu posso dizer. Quando eu disser que uma coisa é má, acreditem e não façam. Quando eu disser que abortar é mal, acredite. Quando eu disser que destruir a família é mal, que roubar é mal, acredite. Veja, e obedeça. É Deus quem decide o que é bem e o que é mal, não o homem. Deus então proíbe o homem de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Pronto. E Deus coloca no pomar outra árvore, a árvore da vida. Que vida é essa? Da vida eterna, da vida de Deus, da vida plena, que o homem teria se não desobedecesse. Porque o homem tem vida no corpo, bios. O homem tem vida inteligente, psique. Mas dessa forma de vida não dura para a vida eterna. Não dá ao homem a felicidade plena. O que dá a felicidade plena é outra vida, Zoé. Pronto. Essa vida está naquele fruto, naquela árvore. Na árvore da vida. Que se o homem obedecesse, Deus daria. O que é que a serpente faz? Engana, diz, olhe, nada, Deus está com medo de vocês. Deus está com inveja de vocês. Vocês comam que vocês vão ser como deuses. Vocês vão poder decidir o que é bem e o que é mal. Os ministros de vocês, dos tribunais de vocês, dos STFs de vocês, podem decidir que abortar é bem, podem decidir que destruir a família é bem. Vocês são os donos da bola, os donos dos planos, os donos da vida. Essa é a tentação. É isso que o diabo faz. Aí o que é que acontece? O homem come. O homem come. E aí o que é que ele descobre? Que está nu. Que é somente barro. O homem descobre que é só pó. E se esconde de Deus. Ainda hoje a gente vive assim, escondido de Deus. Está vendo? E aí a gente perde a árvore da vida. Deus fecha o caminho da árvore da vida. O homem não pode conseguir com a sua força, com as suas mãos, essa vida plena. Deus só vai abrir esse caminho no Calvário. Olha a árvore plantada. E qual é o fruto da vida? Olha ele lá pendurado. E ainda vai dizer, quem comer de mim tem a vida. Vida zoé. Não bios, só a vida do corpo. Não psique, só a vida inteligente. Mas zoé, a vida plena. É Jesus quem dá. Mas que o homem apronta, querendo ser como Deus, apronta. A história da Torre de Babel. Vamos fazer uma torre que chegue ao céu. A gente agora vai ser como Deus. A gente agora vai, ó, todo mundo conectado. A gente não precisa de nada para ser uma família só. A gente se conecta. Desde a Torre de Babel que o homem quer se conectar. Aí o que é que Deus faz? Confunde o homem.
em vez de se entender, gera Babel. Babel quer dizer confusão. Ainda hoje, por mais que o homem se conecte sem Deus, essa conexão é só para gerar confusão, divisão, meias verdades. E uma meia verdade com outra meia verdade não dá uma verdade, dá uma mentira. Dá uma ilusão, dá uma propaganda enganosa. Dá uma destruição dos valores. A palavra de Deus é uma coisa linda, porque ela é verdadeira. Ela tira a máscara da gente, ela mostra realmente a realidade. Estão vendo? Esses 11 primeiros capítulos do Gênesis são assim. Pois bem, aí vem a leitura de hoje. Depois que o homem comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, chamou o terroso, chamou o bicho de terra, dizendo: onde estás? Ou pergunta cruel, como quem diz: e aí, terroso? Depois que você me desobedeceu e comeu, já é Deus? E aí, terroso, já chegou no céu? E aí, terroso, já está com essa bola toda? Escute. E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Veja, o homem perde a inocência. O homem perde aquela atitude de confiança, de inocência que um filho tem para com o pai. Um filho, um menininho, pode estar nu diante do pai, pode ter todo o perigo. Se o papai estiver comigo, eu estou seguro. Não tenho que ter medo nem vergonha. Papai me defende, papai me ama, papai me sustenta. O homem era para ser assim diante de Deus. Mas ele quis ser grandão, ele quis ser o bambambam, ele pensou que era Deus. O que foi que ele descobriu? Só isso, que está nu, que é somente pó que o vento leva, que é só homem. Mas veja como ele é, não se aceita mais e se esconde de Deus. O homem agora tem em Deus um inimigo. Deus não é inimigo do homem. Deus não quer humilhar o homem, mas o homem se julga assim, humilhado por Deus. Se obedecer a Deus, eu me humilho. Olha aqui que coisa triste, ainda hoje a gente está assim, atrás da moita. Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore cujo fruto te proibi comer. E Deus não sabia não, sabe tudo. Mas a gente é que não sabe. Quando Deus faz essas perguntas, como se não soubesse, é para fazer a gente tomar consciência da presepada. A gente não faz assim quando quer educar um filho, já sabe o que ele aprontou. Aí pergunta: me diga, você fez isso? Que é para a pessoa reflita e tome consciência da gravidade e das consequências do que fez. Pois bem, então comeste da árvore cujo fruto te proibi comer. Agora você veja o desmantelo, meu irmão, o desmantelo que o pecado faz. Olhe, entenda, Deus é o eixo da gente. Deus é o alicerce da vida da gente. Quando a gente perde a comunhão com Deus, a gente se desapruma, a gente perde o prumo. A gente se desarruma, a gente perde o rumo. Compreende? É impressionante. Como o homem aqui se fechou para Deus, olhe, primeiro não se aceita, não tem mais paz, vive atrás da moita. E ainda hoje é assim, a gente vive atrás de tantas máscaras, de tanto faz de conta, a gente não se enxerga e paga um terapeuta para ajudar a gente a se enxergar. Veja, por quê? Porque quando o homem se afasta de Deus, ele perde a paz interior. Por isso o homem não aceita a sua nudez, quer dizer, ele não se olha mais como ele é, quer se cobrir com máscara, quer se cobrir com a moita, tá certo? Depois, veja, tem medo de Deus, então olha, se desarruma consigo, se desarruma com Deus, tem medo de Deus, tá vendo? Fiquei com medo porque estava nu e me escondi, e passa também a não ter mais comunhão com os outros. Quando Deus pergunta: comeste do fruto da árvore? Olha o que é que o homem faz, joga a culpa para o outro. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela quem me deu do fruto da árvore e eu comi. Repare como a gente se torna safado, desonesto, torto no pensamento. Adão culpa quem? Culpa Deus e culpa a mulher. Olha, foi a mulher que tu me deste. Culpa do Senhor que me deu a mulher para fazer isso. Está vendo? Esse caminho de perdição. Então,
A mulher é que foi culpada. E o Senhor porque me deu a mulher. Veja como o homem se desmantelou. Está vendo? Não tem mais paz consigo próprio, tem vergonha de si próprio, da sua nudez. Não tem mais paz com Deus. Não tem mais paz com os outros. Disse o Senhor Deus à mulher. Aí Deus vai até as últimas consequências. Por que fizeste isso? A mulher não é melhor do que o homem. Joga a culpa para o outro. A serpente enganou-me e eu comi. Está aí o primeiro jogo de empurra da humanidade. Está vendo? Ninguém é culpado. Ninguém é o pai da criança, da desobediência, do pecado. A serpente enganou-se e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Veja, Deus amaldiçoa Satanás. Deus não amaldiçoa o homem. Deus não amaldiçoa a mulher. Mas Deus amaldiçoa o diabo. Tu serás maldito para sempre. Porque o pecado começa com uma sedução. Nós não somos inocentes, não. Mas nos deixamos seduzir. Veja, o diabo seduz, o diabo tenta, tá certo? Mas não joga a culpa para o diabo. É dele e é nossa, porque a gente é livre. A gente tem inteligência. Às vezes tem pessoa que diz, foi o diabo. Sim, o diabo tentou. Mas lembre que a Escritura também diz que Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Deus não permite. A gente sempre pode lutar e vencer a tentação. Então, porque fizeste isso, serpente, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Com isso, Deus quer mostrar que Satanás, ainda que pareça ter força, ainda que pareça poder tudo, não passa de um derrotado. Tu rastejarás, tu comerás pó. Tu és um derrotado. O diabo é um derrotado. Agora é desse derrotado cheio de pose. E a gente, como é besta, como é tolo, a gente assim fica impressionado com a pose dele. Tá certo? E acha que ele é grande, que pode muita coisa. Não pode. Satanás é criatura. Satanás está sob o poder do Senhor. Então, tu rastejarás. E acabou-se. Tu comerás pó. E mais ainda, e aqui vem a esperança, no fim da maldição, o primeiro evangelho, o proto-evangelho, o primeiro anúncio da salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Qual é a descendência da serpente? Qual é a descendência de Satanás? O mal, o pecado, a impiedade e aqueles que se vendem para fazer o mal e o pecado e a impiedade. Pois bem, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela, da mulher. Quem é a descendência da mulher? Quem é? É Jesus, nosso Senhor. É por isso que Jesus chama a Virgem Maria de mulher, em Caná, que há entre mim e ti, mulher. No Calvário, mulher, eis o teu filho. Em João 12, no Apocalipse, a mulher vestida de sol. Em Gálatas 4, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher. Essa mulher predita aqui é a Virgem Maria. Daqui vem a nossa certeza da Imaculada Conceição de Maria. Veja, Deus coloca uma inimizade de morte. Entre o pecado e a mulher, entre a serpente e a mulher, não tem acordo. Deus colocou uma inimizade de morte por causa da humanidade, para nos salvar. Por causa de Jesus, a descendência que a mulher vai trazer. É por isso que os cristãos creem na Imaculada Conceição de Maria. Porque em Cristo, Deus quis, de antemão, livrar Maria do pecado. Está na palavra de Deus. Eu colocarei uma inimizade, é uma só, de morte. Uma rixa que não tem jeito, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a descendência da mulher, ferirá a tua cabeça.
E realmente Jesus pisou para sempre. Você sabe, quando você mata uma cobra, você tem que atingir a cabeça dela. Pronto. O corpo ainda fica vivo um bocado de tempo. Por isso a gente ainda vê o mal no mundo. Por isso parece que Satanás tem poder ainda. Não sei se você sabe, mas uma cobra, mesmo depois de morta, ela pode morder. Durante alguns minutos ela pode morder, porque fica o reflexo. Se você colocar ali o seu dedo, pelo reflexo mesmo, fecha com força. Está morto já, mas você veja. Então Cristo esmaga a descendência da mulher, esmaga a descendência, a cabeça da descendência da serpente, do pecado. Esmaga, apesar de parecer que está vivo ainda. Então a vitória já foi alcançada. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Realmente, o mal dá botes. E levou Jesus à cruz. Jesus vai dizer, é a vossa hora e o poder das trevas. Mas ele triunfou. Então é muito bonito. Na própria miséria mesmo, no próprio pecado do homem, Deus já anuncia a salvação. E é também muito consolador que nessa salvação já aparece a figura da Virgem Maria. Vamos rezar juntos o Salmo 129, o Salmo responsorial da missa de hoje. É um salmo penitencial. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Se levardes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Veja, é uma bela resposta a essa leitura que a gente escutou. É a humanidade toda que pecou. Adão é o homem, é o bicho de terra. E esse bicho de terra já nasce assim, torto. Já nasce com a ilusão que é Deus. Já nasce pensando que pode ser feliz sem Deus. Pois bem, por isso a humanidade todinha se encontra no pecado. Não há ninguém que não nasça com o pecado original. O pecado original não é um ato. O pecado original é uma quebradura de origem, um defeito com o qual a gente já nasce. Pode olhar, a gente hoje sabe que a criancinha, já no ventre materno, ela herda não só as características físicas, mas também psicológicas, as marcas, a história de sua família. Um brasileiro, quando nasce, antes, coitadinho, de saber qualquer coisa, ele já tem deveres e direitos, porque é brasileiro. Já tem direitos e deveres. Já participa das dívidas da família, das dívidas dos pais, da dívida do país, da cultura do seu povo. Nós também já nascemos membros da raça humana. Todos nascemos marcados pelo pecado. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra a graça e copiosa redenção. Porque todos nascemos no pecado, todos precisamos de um Salvador, do novo Adão, que em nosso nome, feito um de nós, vai obedecer, vai dizer sim, onde Adão disse não. São Paulo fala belíssimo sobre isso, no capítulo 5º da carta aos Romanos. Você pode ler lá. Se por um homem veio a morte, muito mais por um homem veio a vida. Se todos são culpados em Adão, em Cristo, todos foram tornados justos diante de Deus. Essa leitura é muito bonita, e muito bonita sobretudo para quem é bispo, papa, para quem é padre, para quem é diácono, para os ministros de Deus, porque aqui São Paulo está falando do ministério dele, do tesouro do ministério que ele traz em vaso de argila que ele é. Nós tão frágeis, nós somente humanos, com nossas fraquezas, nossos medos, nossas angústias, e no entanto Deus nos deu um ministério tão alto, de testemunhar e de proclamar Jesus, que nos salva do pecado. Do pecado nós falamos na primeira leitura. Então o apóstolo diz, olhe, sustentados pelo mesmo espírito de fé. Paulo está falando dele. Eu sustentado por esta fé em Jesus, conforme está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. É por isso que a palavra do Padre,
a palavra do bispo, a palavra do pregador do evangelho deve ser uma palavra de autoridade. A autoridade que não vem de mim mesmo, mas a autoridade de quem sabe que é enviado pelo Senhor, de que foi ordenado, recebeu o sacramento da ordem, e na ordem recebeu o Espírito de Cristo, um espírito não de medo, não de covardia, mas de força. Então, eu creio e por isso falei. Eu creio no Senhor Jesus ressuscitado e eu creio que Ele me enviou. Não é creio porque acho, não é creio porque senti, é creio porque a igreja me chamou pelo bispo e me ordenou. Então, eu creio e por isso falei. E aí São Paulo diz, nós também cremos e por isso falamos. Nós apóstolos, nós ministros da igreja, nós pregadores do evangelho. E isso vale também para você na sua pregação, em casa, como pai, como mãe, ou no seu trabalho de evangelização, no testemunho que você dá de Jesus, vale também para você. São Paulo aqui está falando do ministro do evangelho, do apóstolo, no caso do bispo, do padre, mas aqui vale também, em certo sentido, para todo cristão. Pois bem, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele, o Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. Que coisa linda. Por que é, minha gente, que eu sou bispo? Dá trabalho, viu? Vocês não sabem, não, o que um bispo sofre, o que um bispo pena, o que um bispo às vezes é incompreendido. Tá certo? São Paulo diz, nós nos tornamos espetáculo para o mundo. Somos considerados loucos, estultos. São Paulo diz tudo isso nessa segunda carta aos Coríntios. Somos dados em espetáculo. Do mesmo modo o padre, os seus momentos de solidão, de cansaço, de dificuldade. Por que é que a gente está nisso? Por que é que a gente não vai cuidar de uma vida mais fácil? Cuidar do nosso dinheiro, de um emprego bom. Por quê? De ter uma família. Olha aqui, São Paulo diz o porquê. São Paulo diz o que deve segurar a gente. Certos de que aquele Deus, aquele Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado. Quer saber por que eu estou nesse negócio de ser bispo? Porque eu espero a vida eterna. Porque Jesus me chamou e eu espero nele. Que eu um dia esteja com ele. Que eu um dia possa ser pleno do amor que já experimento agora por ele. É por ele. É por ele que a gente diz sim. É por ele que a gente deixa tudo. É por ele que a gente vive. Se um padre, se um ministro do evangelho perder a esperança na vida eterna, esquecer que o seu Senhor virá um dia, ele vai fazer como o servo mau da parábola. Vai dizer, o meu Senhor tarda. E começou a beber, a embriagar-se, a empanzinar-se e a espancar os empregados. Lembra da parábola que Jesus conta no Evangelho de São Mateus, do administrador infiel? É isto. E Jesus diz, quando o Senhor vier, vai parti-lo ao meio. É danado. E lhe dá a sorte dos ímpios. Pois bem, mas não. O verdadeiro ministro do Evangelho engole sapo, suporta tudo, lava os pés dos irmãos. Tudo por causa do Evangelho de Cristo. Tudo por causa da recompensa que o Senhor nos dá. E a recompensa é Ele mesmo, é Jesus mesmo. É tão bonito como São Paulo diz, veja. Certos é a certeza da fé, de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, o Pai, nos ressuscitará também com Jesus. E nos colocará ao seu lado, ao lado de Jesus. E olha que coisa linda, juntamente convosco. Porque o verdadeiro ministro do Evangelho, o verdadeiro pastor, não suporta pensar que vai perder o seu rebanho. Não perdi nenhum dos que tu me deste. O padre, o bispo, deve não só cuidar da própria salvação, mas da salvação do rebanho. Isso sim, não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser aqueles que quiseram se perder, como Judas se perdeu. Jesus diz, não perdi nenhum dos que me deste, a não ser aquele que era o filho da perdição.
Então, vejam como é bonito. Paulo fala porque crê e espera. Por isso o padre, o bispo, o santo padre, o papa, mas também você na sua obra de evangelização. Triste daquele que diante da dificuldade larga o ministério. Triste daquele que diante da dificuldade se acovarda em anunciar a palavra. Triste daquele que por medo não toma as decisões que deve tomar. Eis aqui, eu creio e por isso falei. Certo de que Deus me ressuscitará, me colocará junto com Jesus e também o rebanho. E aí São Paulo continua, e tudo isso é por causa de vós. Nosso ministério não é para a gente. O padre não é padre para si mesmo. Ah, eu sou padre porque gosto, porque vou me dar bem. Não, ele é padre para o bem do rebanho. Aí do padre que destruía a paróquia com o seu mau exemplo, com seus gestos errados. Ai dele, porque o padre existe para a paróquia, não é a paróquia para o padre. O padre existe como pastor para dar a vida para que o rebanho viva. Por isso São Paulo diz, e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. O nosso ministério é para que mais pessoas conheçam Jesus, mais pessoas se salvem, mais pessoas dê graças a Deus, e assim cresça a ação de graças a Deus. Por isso, diz São Paulo, não desanimamos. E aí ele usa uma expressão bonita. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. É assim, eu vou passando, vou envelhecendo, as forças físicas vão diminuindo, mas o homem interior, ou seja, na luz de Deus, na perspectiva da fé, eu vou nascendo para a vida eterna. Vou envelhecendo do ponto de vista humano, vou envelhecendo do ponto de vista da natureza, mas vou me renovando dia a dia como amigo de Deus. Eu me lembro, eu fui noviço beneditino no Rio de Janeiro, me lembro quando eu entrei no mosteiro, existia um monge na enfermaria, Dom Fidelis. Dom Fidelis era um alemão que viveu a vida todinha evangelizando o território, na época era território de Roraima, era missionário. Teve malária várias vezes. E ele ali, já de cama, já não era lúcido muitas vezes, às vezes delirava, dizia bobagem, já caducando mesmo, já muito velhinho. E às vezes era tão bonito, quando ele estava lúcido, ele deitadinho mesmo, levantava as mãos e cantava o canto que a gente canta no mosteiro, quando vai fazer a profissão. Suscipe me domine, secundo eloquium tuum et viva. Sustenta-me, Senhor, conforme tu prometeste, e eu viverei. Não decepciones a minha esperança. Que coisa linda. O homem exterior vai se acabando, está acabado. O homem interior, cada dia mais unido a Cristo, indo para a vida eterna. O homem de fé, a mulher de fé, aquele que vive unido a Deus, ainda que exteriormente, como todo filho de Adão, vá se decaindo, interiormente, vai se renovando para a vida eterna a cada dia. E aí São Paulo diz uma coisa linda, com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Por que ter medo do sofrimento? Por que ter medo da perseguição, da incompreensão, da contradição? O servo de Cristo, o ministro de Cristo sobretudo, mas todo cristão, diante da incompreensão, diante da tribulação, deve olhar a glória que virá como recompensa. Veja, São Paulo diz que diante da glória, e a palavra glória em hebraico, kavod, quer dizer algo que tem substância, que pesa, como uma bola de chumbo, que é maciço. Pois bem, São Paulo diz o peso de glória que a gente vai ter é muito maior do que a insignificância, a vaidade, a fugacidade das tribulações deste mundo. A tribulação desse mundo destrói a gente quando a gente não olha as coisas na perspectiva da eternidade.
Quando eu olho só a dificuldade sem pensar na glória eterna, aí a dificuldade me dá um caldo, como um tsunami, me afoga. Mas se eu olho as realidades da vida presente, que passam à luz da glória que não passa, a gente suporta tudo. É isso que São Paulo diz. O volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e sem medida. E isso acontece, olha aqui o que eu acabei de dizer, porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, por favor, olhe as coisas que passam na luz das que não passam. Por favor, não se deixe afogar pelas agruras da vida. Não se deixe afogar pelas vicissitudes, as lutas, as tristezas. Não se deixe afogar. Não, olhe as contrariedades da vida à luz da eternidade, à luz da glória que o Senhor nos prepara. E lembre, o que é visível é passageiro. O que é de Deus, o que é invisível. Invisível agora não é porque é pequeno, não é porque está lá no outro planeta. Não, invisível porque pertence ao mundo de Deus, vem de Deus. O que é invisível é eterno. De fato, olhe para terminar. Sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo, é o nosso corpo, for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, um corpo ressuscitado, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Esse capítulo 5 da carta 2 aos Coríntios vai falar exatamente da ressurreição, que nosso Senhor, no fim dos tempos, só no fim, ressuscita o nosso corpo. A gente vai ficar lá nu, assim que a gente morre, fica sem o corpo, lá no céu, fica no corpo de Cristo, que é a igreja, e só no fim dos tempos o nosso corpo ressuscita. Você pode ler, eu não vou comentar aqui agora, senão não dá tempo, mas você pode ler esse capítulo 5 todinho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. No domingo que vem eu vou falar sobre isso. Muito bem, entendeu? Veja como é consoladora a palavra de Deus. Veja como é bonita. Que consolo para o bispo, para os padres, para os diáconos, para todos aqueles que trabalham na evangelização, para todo aquele que é pai e mãe de família e procura viver sua missão no amor de Cristo. Que consolo. Coragem, a recompensa será grande. Eita, meus queridos irmãos, esse evangelho tem um monte de pontos aqui para a gente ver, tá certo? Vamos com calma. Primeiro, vejam os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus. E na Bíblia, quem entende um pouquinho de Bíblia sabe disso, você pode olhar, tem muitos exemplos no Antigo Testamento, qualquer parente é irmão. Só um exemplo, Ló era o que de Abraão? Sobrinho. Lembra disso? Ló é sobrinho de Abraão, está lá dito. Quando Abraão sai de Harã, ele leva Ló com ele. E depois, Abraão diz a Ló, mais para frente, vamos nos separar, que não haja confusão entre meus servos e os teus, porque nós somos irmãos. E dá muitos exemplos na Escritura. Veja, tio e sobrinho são irmãos, ou seja, são do mesmo sangue. É que tem que entender que no Oriente, como o povo de Israel era nômade, o nômade, a única segurança que ele tem na vida é o parente, é a de sangue. Porque ele vive mudando de cidade, não tem conhecido. Meus conhecidos são meus irmãos, quer dizer, meus parentes. Tanto que se alguém me matar, meus parentes têm que matar o meu assassino. É o vingador de sangue, me defender. Porque é a única pessoa com a qual eu posso contar. Não tem lei, não tem nada, porque eu vivo me mudando. Então, todo parentesco na Bíblia, tá certo? Pode ser chamado de irmão. Bom, os irmãos de Jesus, a parentela de Jesus, não acreditava nele. Não acreditava. Está aqui, olha. Quando souberam disso, que Jesus estava reunindo muita gente e não tinha tempo para comer, saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Dizia, está doido.
Veja, esse filho de Maria é um esquisitão. Pronto, é um esquisitão, é um doido. Tá certo? E observe como é que termina. Eles saíram para agarrar e o Evangelho conta o fim dessa história. Está no versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Veja, o que é que a mãe de Jesus está fazendo nisso? Vem agarrá-lo também? Vamos entender um pouquinho? Vamos entender um pouquinho. Os irmãos, a parentela vem porque não crê em Jesus. E quer defendê-lo. Acha que ele está meio doido, levá-lo para casa, para descansar, para comer e botar a cabeça no lugar. Nossa Senhora vem também, coitada. A gente sabe pelas outras passagens do Evangelho que Nossa Senhora acreditou. Lembre de Isabel, feliz aquela que acreditou. Lembre de Mateus, Maria guardava esses acontecimentos no seu coração. Lembre disso. Lembre de Maria ao pé da cruz. Então, Maria é fiel. A questão é que Maria é mãe. Atenção. E vendo, certamente ouvia muita lorota da família sobre Jesus. E certamente se preocupava. Quem é a mãe que não se preocupa com seu filho? Vem também para levar Jesus para casa. Para que esse filho descanse. Para que esse filho refaça as forças. Mas aqui tem uma coisa interessante, muito interessante. Olha o que diz o Evangelho. Veja o versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então você tem aqui dois grupos, duas famílias. Uma da carne fica do lado de fora, vem chamar Jesus. Outra família do Espírito, a família que está ouvindo, está ao redor dele. Então os irmãos mandam chamar Jesus para ele vir. Ele diz, não, vocês é que devem entrar. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Quer encontrar Jesus? Tem que entrar. Tem que sentar para ouvi-lo. Tem que ser discípulo. Por isso ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até Nossa Senhora vai ter que se converter. Eita, Dom Henrique, o senhor não disse que ela não tinha pecado? E não tem mesmo não. Mas converter aqui não é se converter do pecado. É aprender a ir descobrindo a vontade de Deus e fazê-la. Nossa Senhora vai ter que aprender a não ser só mãe segundo a carne, mas mãe segundo o Espírito. É por isso que toda vez na Bíblia que Nossa Senhora aparece como mãe segundo a carne, Jesus dá uma cortada para fazê-la ir sendo mãe segundo o Espírito. É uma terapia terrível, é uma pedagogia tremenda a qual Jesus submete Maria. Tanto que o Concílio Vaticano II diz que ela peregrinou na fé, e é verdade. Ela foi perdendo o filho segundo a carne, para ganhar o filho segundo o Espírito. Exatamente porque ela tem uma missão na igreja. Ela não é, como alguns dizem, só a mãe biológica de Jesus. Uma mulher como outra qualquer. Ela tem uma missão. E Jesus foi preparando Nossa Senhora para essa missão. Até ele foi sendo preparado pelo Pai. Olha o que diz a carta aos Hebreus 5. Que embora fosse filho, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Nossa Senhora também teve de aprender. Teve de perder o filho para ganhar o filho. É a profecia de Simeão. Esse menino vai ser sinal de contradição. Uma espada vai traspassar o teu coração, Virgem Maria. Por que é que você acha, hein, que Nossa Senhora ao pé da cruz está tão forte? Não estava lá se descabelando, nem gritando, nem histérica. De onde vem aquela força, aquela dignidade? Nosso Senhor preparou Nossa Senhora para isso. Ela foi perdendo o filho segundo a carne. Quando encanar, ela vai dizer, eles não têm mais zinho, vai como uma mãe. E Jesus diz, mulher, veja, lembra da mulher do Gênesis. Tu tens uma missão, Maria, cuidado.
Veja, mulher, a minha hora ainda não chegou. Quando dizem, feliz o ventre que te trouxe, feliz os peitos que te amamentaram. Jesus não nega que é feliz, mas diz, felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é feliz porque trouxe Jesus? Mas é muito mais feliz porque é a virgem que sabe ouvir. Porque a virgem é obediente, a ponto de seguir Jesus até a cruz e estar com ele ao pé da cruz. Está aí. Então é isso que nosso Senhor quer dizer. Que nasce da carne é carne. Vocês querem ser minha mãe, meus irmãos, de verdade? Entrem na comunidade dos discípulos. Maria é a primeira discípula. Maria é discípula de Cristo. Por isso é nossa mãe. Por isso está pronta no Calvário. Por isso vai estar pronta em Pentecostes. Perdeu o filho para ganhar os filhos no filho. Repare como é bonito. Esse é o meu caminho. Esse é o seu caminho. É por isso que São Marcos diz de propósito, olha, tem que entender o que o evangelista quer dizer. Veja, ficaram do lado de fora. Não, quem está do lado de fora não pode ser da família de Jesus. Tem que entrar. Olha, depois São Marcos diz, olha, havia uma multidão sentada ao redor dele. Essa é a família segundo o Espírito. A Virgem Maria e os parentes de Jesus têm que passar da carne para o Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito de Deus é Espírito. Quem é minha mãe? São meus irmãos? Os que ouvem a palavra de Deus. Veja, os que fazem a vontade de Deus. Não é bonito? Então eu tenho que aprender a ser da família de Jesus. A família de Jesus é a igreja. Quem fica fora não é da família de Jesus. É preciso estar no grupo dos que escutam o Senhor e dos que creem. Bom, essa é uma das histórias do evangelho de hoje. Mas veja, vamos para outra. Não é? Jesus expulsa, Jesus praticou exorcismos. Jesus expulsou demônios. Cuidado, viu? Não são esses shows que vocês veem na televisão, não, viu? Aquele demônio ali é falsificado. É falsificado o demônio e quem expulsa. É uma farsa só. Ali o diabo só está mesmo em tudo, na mentira. Mas o resto é falsificado. Eu quero ver expulsar demônio mesmo. Aí a coisa é complicada. Mas veja, o que é que os inimigos de Jesus dizem? É pelo príncipe do demônio que ele expulsa os demônios. Jesus fica indignado com a acusação dessa. Aí vamos entender. Primeiro ele diz, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Todo reino dividido contra si mesmo não se mantém. Isso é uma verdade. Se a gente na igreja se divide, se morde, vai para a imprensa, para a rádio, para fazer acusação uns contra os outros, aí tem o dedo de Satanás. Cuidado. Todo reino dividido se destrói. Cuidado. Nossos problemas a gente resolve entre nós. São Paulo critica duramente os coríntios por isso. Porque leva para o tribunal dos pagãos, para a opinião do mundo, as nossas questões. Cuidado com isso, porque é arte de Satanás. Mas vamos lá. Então Jesus diz, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não vai sobreviver. Então, se eu estou expulsando Satanás, não é por Satanás. Satanás não expulsa Satanás. Tá certo? E aí Jesus conta uma pequena parábola. Vamos entender? Olhe, atenção. Eu vou ler e ver se você descobre logo o sentido, tá certo? Vamos fazer um teste. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Quem é esse homem forte? Quem é o dono da casa? Vamos pensando. Quem é? Quem é esse homem forte? Quem é esse homem forte que vem e amarra o dono da casa? Esse homem forte é Jesus. É Jesus que amarra Satanás. Tá certo? Tem uma outra versão dessa parábola. Jesus diz que o homem forte chega e amarra. Mas se chegar um mais forte do que o forte, amarra o forte. Tá certo? É outra versão da mesma parábola. Aí, nessa outra versão,
a casa é da gente, o homem forte que amarrou a gente é Satanás. Vocês viram no livro do Gênesis? Satanás nos escravizou, nos enganou, mas chegou o mais forte que vence o forte, que é Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Então, o que Jesus quer dizer é que entre ele e Satanás não tem acordo. Lembre do livro do Gênesis hoje. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. No evangelho de hoje aparece a briga de Jesus com Satanás e aparece a mulher, que é Nossa Senhora. Está vendo? Que vai seguir Jesus e vai estar com ele ao pé da cruz. E Jesus vai dizer, mulher, eis o teu filho. Repare como a palavra de Deus é bonita. Repare como tudo se encaixa. E aí Jesus diz uma coisa que vocês às vezes não entendem. Escutem só. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E aí São Marcos diz, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Por que é que isso é pecado contra o Espírito Santo? Porque Jesus está cheio do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Porque o Senhor, no batismo do Jordão, me ungiu para levar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos. Jesus age na força do Espírito Santo. Os fariseus estão vendo que Jesus está expulsando em nome de Deus, porque Satanás não expulsa Satanás. É obra de Deus. É da força do Espírito de Deus. E ele diz, é o Espírito de Beelzebu. Chamou o Espírito Santo de Beelzebu. Repare só. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Que o povo se aperreia tanto com isso. Me perguntam tanto. Ô, Dom Henrique, qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo não é um ato. É uma atitude. Preste atenção. Pecar contra o Espírito Santo é se recusar consciente, livremente, a aceitar a ação da graça do Espírito de Deus. Toda vez que eu propositalmente, conscientemente me fecho para ver a ação de Deus na minha vida, na vida do mundo, na vida dos outros, eu estou pecando contra o Espírito Santo. E este pecado, por que é que Jesus diz que não tem perdão? Porque enquanto eu me mantiver fechado assim, eu impeço a graça de agir. Eu sufoco o Espírito Santo dentro de mim. Aquilo que São Paulo diz, não contristeis o Espírito. Veja, se eu viver assim, morrer assim, eu estou no inferno. Aí você pergunta, e se eu me converter? Aí eu digo, você se salva. Por quê? Porque não existe nenhum pecado mais forte do que a misericórdia de Deus. Se houvesse um pecado que não pudesse ser perdoado, a gente teria que dizer que pelo menos uma vez o mal de Satanás é mais forte do que a graça de Jesus. E isso não existe. Aí você pergunta, mas Dom Henrique, por que Jesus diz que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra? Aí eu digo, porque Jesus é judeu e fala do modo semita. Às vezes se usa uma expressão exagerada, típica dos semitas. Vou dar 2 exemplos de exagero. Jesus diz que aquele que escandalizar um pequenino, é melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se jogar no mar. É porque ele é semita. É o modo semita de falar. Vou dizer outro exagero. João, no fim do evangelho, diz que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Mas que se fosse escrita, nem todos os livros do mundo, ele diria hoje, nem com o maior computador do mundo caberia. Está vendo? É um modo exagerado, típico do oriental. Então a gente tem que entender, é um modo de mostrar a gravidade, a seriedade de se fechar conscientemente para a graça de Deus. Eu me lembro uma vez de uma senhora que chegou para mim e disse, Padre Henrique, eu estou muito ofendida com a minha nora que fez isso. E eu digo, olha, vamos trabalhar, perdoe. Ela disse, nunca. Padre Henrique, tudo, mas não perdoarei nunca. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora vem para a missa todo domingo e comunga. Eu prefiro não comungar, mas não perdoo. Olha aí o rabo.
da serpente. Veja o pecado contra o Espírito Santo. Ela sabe que é pecado. Ela sabe que está errada. Eu prefiro não comungar, mas eu não perdoo. Pronto. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai conversando, ajeitando. E ela perdoou, graças a Deus, e voltou a comungar. Está vendo? E teve o perdão de Deus. Ou então você vê alguém fazendo o bem na sua comunidade. Vê, mas como você não gosta da pessoa, você começa a botar defeito. Você sabe que é obra de Deus, mas na sua cegueira você diz, é o diabo, é a inveja, ela faz isso para aparecer, ele faz isso para se mostrar. Olha o pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é mais comum do que o que a gente pensa. O pecado contra o Espírito Santo é a atitude de fechamento para a graça de Deus. E se a gente não se arrepender, não tem perdão. É isso que Jesus quer dizer. Ficou tudo claro? O Senhor esteja convosco. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo com a graça de Deus.